menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Esse foi o plano original de Deus quando Ele fez o homem. Quando Ele pensou em nos fazer, Ele projetou algo glorioso. Ele projetou algo extraordinário. Assim foi feito o homem. Assim era o homem antes da queda. Glorioso. Deus, quando terminou de fazer o homem, Ele falou, e viu Deus que foi muito bom. Todas as outras criações, Deus falava, foi bom. Mas quando Deus fez o homem, Ele falou, foi muito bom. Agora eu me superei. Agora eu fiz algo extraordinário. Agora eu fiz algo realmente... O homem, para Deus, é uma obra-prima. O homem, para Deus, é a coroa da criação. Esse texto diz que Deus deu ao homem glória, deu honra. Quantas pessoas nos dias de hoje não têm glória nenhuma e vivem desonrados? Desonrados muitas vezes por uma questão financeira, desonrados muitas vezes por uma questão familiar, desonrados muitas vezes por causa de uma enfermidade. Não há glória no câncer. Não há glória em nenhuma espécie de mal. Não existe honra, não existe glória. Não existe nada de positivo em um problema. Não existe glória naquilo que te faz chorar. Naquilo que rouba a sua dignidade. Não existe glória. O plano original de Deus era fazer o homem, como o texto que nós lemos, um pouco menor do que Deus, ou um pouco menor que os anjos. Tem uma terceira tradução que fala um pouco menor do que seres espirituais. Um pouco menor, pouca coisa. E depois Ele coroa esse homem de glória e de honra. O homem foi coroado com a glória de Deus. Você tem noção do que é isso? E de glória e de honra o coroaste. O homem era um com Deus. E quando a glória de Deus está em alguém, ele é um com Deus. Porque a glória não separa, a glória não espalha, a glória unifica. A glória faz com que todos sejam um, apenas um. No princípio era assim, Adão era algo espetacular. A palavra coroado aqui nesse texto que nós lemos significa cercar com um círculo glorioso. Cercar de glória por todos os lados. Cercar por glória de todos os jeitos. Adão era glorioso. O homem feito por Deus, dentro dos planos de Deus, ele era uma coisa gloriosa. A glória de Deus estava no homem e tudo se sujeitava ao homem.
Você acha que como que aqueles animais selvagens obedeciam a Adão? Você acha que Adão teve que adestrar cada um? Não. A glória de Deus que cobria Adão de todas as formas, quando Adão falava, toda a criação se rendia. Porque a glória de Deus estava nele. Quando ele agia, quando ele se movia, quando ele se inclinava, a natureza, os animais, os vegetais, tudo que havia na terra, estava diante do rei da terra, chamado Adão, chamado homem. O príncipe, aquele que nasceu para o governo, aquele que nasceu para o domínio, aquele que foi formatado, desenhado para estar por cabeça, para estar por cima. A glória de Deus estava sobre Adão. Deus, ele faz Adão e depois ele veste Adão com a sua glória. Adão não tinha roupa, a roupa de Adão era a glória de Deus. Adão andava nu, mas a glória de Deus o vestia. Não havia enfermidades, porque a glória de Deus estava com ele. Não havia necessidades, porque a glória de Deus estava com ele. O plano original de Deus era fazer o homem expressar a glória de Deus, expressar a natureza de Deus, expressar quem era Deus. Olhassem para o homem e enxergassem Deus. Olhassem para o homem e ver a beleza de Deus no homem. Lembra dos discípulos de Jesus? Depois que Jesus morreu, alguns diziam: você andou com Jesus, mas por quê? Como? Ninguém disse. Ele não conhecia. Porque você fala como ele. Você se comporta como ele. Eu olho para você e vejo ele. A glória, carregar a glória do divino, carregar a glória do Criador, carregar a glória daquele que está sentado no trono. O homem nasceu para expressar a glória de Deus. Todo ser de Adão foi gloriosamente radiante. Eu fico imaginando Adão naquele estado. Era diferente. Era um ser que não era ameaçado por nada. Não havia estresse, não havia problema. Não havia nada que não sujeitasse ao poder de sua palavra. Era um rei. Era uma autoridade. Toda a natureza se rendia a ele. Por um pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Mas ao pecar contra Deus, o homem perde a glória de Deus. Ao pecar contra Deus, o homem perde a glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23, olha o que diz. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem carregava a glória de Deus, mas o pecado destituiu o homem da glória de Deus. O homem perde a glória quando ele peca.
Ele possuía, mas agora não possui mais. E no momento que a glória não está nele mais, começa a aparecer os problemas. Começa a aparecer as situações que ele não consegue resolver. Toda a humanidade pecou através de Adão, por isso fomos destituídos da glória de Deus. O único homem lá no início que teve a glória de Deus foi Adão. Mas no momento em que ele peca, ele perde isso. Logo, os seus filhos e toda a sua descendência. E toda a continuação da humanidade se torna destituída da glória de Deus. Mas para isso, Jesus foi enviado. Quando Jesus Cristo nasceu, a glória de Deus desceu. Quando Jesus foi enviado também a glória de Deus. Lucas, capítulo 2, verso 9, olha isso. Lucas, capítulo 2, verso 9. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor o cercou de resplendor. Oh, Jesus veio, e a glória também. Jesus chegou, e a glória de Deus veio junto. O homem havia perdido a glória, mas a glória foi devolvida. Porque esse sempre foi o plano original de Deus. Que o homem tivesse a glória do Pai. A glória do Pai das luzes. E a glória do Senhor o cercou de resplendor. Quando Jesus nasceu, quando Jesus foi anunciado, a glória de Deus estava voltando ao acesso dos homens. Jesus, antes de morrer, veja, ele trouxe a glória de Deus. Jesus, antes de ser crucificado, ele trouxe a glória de Deus. A glória de Deus estava nele. A glória de Deus estava de todas as formas em Jesus. Amém? Olha o que ele diz. Olha a oração que ele faz. João capítulo 17, verso 22. Olha isso. E eu lhes dei a glória que a mim me deste. O que Jesus fez? Ele não só trouxe a glória, eu lhes dei a glória que a mim me deste. O Senhor me deu a glória, e eu dei a glória para eles. Você tem noção do que significa isso? O fato de Jesus ter te dado a glória. O fato de Jesus ter concedido a glória que estava nele para você. O homem perdeu a glória no jardim do Éden. Mas ela foi restaurada através da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que antes de morrer ele fala, a glória que tu me destes eu dei a eles. A glória que o Senhor me deu eu entreguei a cada um deles. Você tem a glória do Pai sobre você. Se você crê em Jesus Cristo, a glória está em você.
Por isso que somos um com Cristo. Por isso que estamos em unidade, porque a glória unifica. Não há ciúmes, não há concorrência. Você não vai disputar com Deus. Tem muita gente que fala, mas esse negócio de glória, o homem tem que ser glorificado. Quando existe glória sobre o homem, não existe concorrência. O homem não concorre com Deus, ele se torna um com Deus. A questão não é de quem é maior, de quem é menor, se o homem... Não, quando você tem a glória de Deus, você reflete a imagem dele. Você fala aquilo que está no coração dele. Você reflete aquilo que ele quer refletir. Você mostra aquilo que ele quer mostrar. Por quê? Porque você está em unidade. A glória dele te cerca de todas as formas, de todos os jeitos. Você é uma pessoa extraordinária quando a glória de Deus está sobre você. Ele nos deu não só a sua glória quando ele morre na cruz. Ele tira a nossa vergonha e dá a glória dele. Ele nos dá a sua justiça. Sabe, a glória que foi perdida no Jardim do Éden, ela foi restaurada para cada um de nós. Quantos estão me entendendo aqui? Mas o que exatamente é a glória de Deus? Estamos falando aqui a glória, que o homem tinha glória, que perdeu a glória, e Jesus devolveu a glória, mas o que exatamente é a glória? A glória, ela vem de uma palavra grega que é doxa, que significa ter uma boa opinião sobre alguém. Uma opinião que resulta em louvor, honra e glória. Quando você tem a glória de Deus, Deus passa a ter uma opinião sobre você. Uma opinião de louvor, uma opinião de honra e uma opinião de glória. Ele passa a ter uma boa opinião a respeito de você. Deus, quando olhava para Adão no Jardim do Éden, ele falava: esse meu filho é extraordinário. É lindo. É a cara do Pai. Olha que coisa extraordinária. Era a opinião de Deus, era Deus expressando a opinião dele para Adão. Não existia nada que desabonava, não existia uma opinião contrária. Não, mas esse menino está mal criado. Não, a opinião de Deus era uma só. Esse Adão é muito bom. Rapaz, esse Adão é extraordinário. Que maravilha de filho. Que maravilha de homem. Ele reflete a minha vontade, ele reflete a minha glória, ele reflete os meus pensamentos. Ele é extraordinário. Essa era a opinião de Deus sobre Adão. Ou seja, glória é exatamente a boa opinião de alguém sobre outro. Quando Deus, através de Jesus, restaura a sua glória, e quando Jesus nos dá a sua glória, o olhar de Deus a respeito de você também muda. A opinião de Deus a respeito de você também muda. No momento em que você não conhecia Jesus, Deus falava que você era um pecador.
Quando você recebe a Jesus, Ele te chama de santo. Quando você não conhecia Jesus, Ele te chamava de escravo do pecado. Depois que você conhece Jesus, Ele te chama de filho. A opinião de Deus muda quando a glória que Cristo te entregou se manifesta em você. A maior parte das pessoas estão sofrendo, enfrentando situações, problemas, porque eles verdadeiramente acreditam que a opinião de Deus a respeito dela não é positiva. O que fez a opinião de Deus mudar a respeito de mim e de você, não foi o que você fez, nem o que eu fiz, foi o que Jesus fez. Não tem nada a ver com a minha performance, não tem nada a ver com a sua performance, tem a ver com o sacrifício da cruz do Calvário. Alguém tinha a glória de Deus, e ele disse, aqui a glória que o Senhor me deu, eu dei a eles. Essa foi a oração, olha, eu estou dando a glória que me foi dada, a glória que o Senhor me deu, que o Senhor colocou sobre mim, eu dou a cada um deles. Isso muda tudo se eu entender. Se eu compreender o que significa isso, a minha vida muda completamente. Porque eu começo a andar como alguém que tem a glória de Deus. Porque eu começo a me comportar como alguém que tem a glória de Deus. E a glória de Deus, ela não age só em uma área específica da vida de alguém. A glória de Deus não atua somente, não, você vai ser salvo do inferno. A glória de Deus, ela é completa. Cerca de todos os lados, alcança de todas as formas. Adão foi cercado, ele foi coberto, ele foi vestido da glória de Deus. E assim nós, quando nos entregamos a Cristo e nos lavamos no sangue do Cordeiro, a glória de Deus nos veste. A glória de Deus nos veste. Deus olha para você hoje, através do sacrifício da cruz, de uma forma louvável, de uma forma honrada e de uma forma gloriosa. Ele não vê um pecador, ele não enxerga uma pecadora. Ele vê um santo, ele vê uma santa. Santo não é aquele cara que morreu e fizeram uma estátua dele. Santa não é aquela mulher que morreu e fizeram uma estátua dela. Veja que apóstolo Paulo, cada carta que ele escrevia às igrejas, ele cumprimentava da seguinte forma: aos santos da igreja tal, aos santos da igreja tal. Santo são pessoas vivas, que se tomaram banho no sangue do Cordeiro, lavaram seus pecados, lavaram o seu passado e se tornam santos. Por isso que o apóstolo Paulo nunca chamou alguém que morreu de santo, ele chamava quem estava vivo de santo. Essa carta aqui é para os santos da igreja. Estou escrevendo uma carta para os santos da igreja. Porque a glória estava sobre eles. Porque a glória de Cristo estava sobre eles. Por isso eles eram santos. Porque a glória de Deus está sobre você. Você é santo. Porque a glória de Deus está sobre você. Essa doença vai ter que ir embora.
Porque a glória de Deus está sobre você. Esses problemas emocionais, essas confusão mental vai ter que sair da sua vida. Porque a glória de Deus está sobre você, o vício, ele vai perder o poder de segurar. Ele vai ter que te largar. Porque a glória de Deus está sobre você, você vai ser uma pessoa mais do que vencedora. O seu esforço deixa de ser decisivo para a sua vitória. Você já é vencedor antes de se esforçar. Você já é vencedor antes de lutar. Você já é vencedor antes de entrar numa empreitada. Essa é a realidade de alguém que tem a glória de Deus. E eu creio que não existe dúvida que você tem a glória de Deus. Você entende isso, que Jesus te deu a glória que Ele recebeu? Sim ou não? Está claro, o texto que nós lemos ficou bem claro que Jesus te deu a glória que Ele recebeu do Pai. A mesma glória que fazia de Adão um homem saudável, um homem com a vida abençoada, um homem onde tudo que ele fazia prosperava, um homem onde as dificuldades e as limitações não definiam onde ele iria chegar ou o que ele iria conquistar, porque o que ele iria fazer, conquistar, não estava definido pelo que estava à volta dele, mas pela glória que estava sobre ele. A glória que está sobre mim, ela é decisiva. A glória que está sobre você, ela é decisiva. Muda tudo. Altera todo o cenário. Muda a realidade. Você já ouviu muito falar que você vai trabalhar menos e ganhar mais. Isso é glória. Menos esforço, mais resultado. Por quê? Porque eu já sou, antes de entrar na empreitada, eu já sou filho do rei, herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. Todas as promessas que foram feitas a Abraão são minhas através de Jesus. Perceba, não é questão do que eu vou fazer para ser, já é meu, eu já sou, ponto final, vai fluir, vai acontecer. Onde eu colocar a minha mão, a glória de Deus vai se manifestar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, a glória de Deus vai se manifestar. As dificuldades vão se transformar em oportunidades, os obstáculos vão se transformar em trampolim, os adversários vão se tornar em promoções, porque a cada gigante que cai diante de você, você muda de nível, você é promovido e você não volta mais para o estágio anterior, você é maior do que antes. Tudo, até as coisas negativas, vão ser usadas quando a glória chega em você. A área onde você era oprimido, a área onde você sofria, vira um ministério, vira algo que Deus vai usar para libertar outras pessoas. A vergonha se transforma em dupla honra. Você vai ser honrado por causa da glória de Deus que está em você. E isso é inevitável. É inevitável isso. Eu sou filho de Deus, onde eu chegar eu levo a glória de Deus comigo. Ela se manifesta. Se você conversar,
Você que leva a glória de Deus, quando você conversa com alguém que é oprimido, a pessoa se sente bem só pelo fato de ter conversado com você, se aproximado de você. Uma paz invade essa pessoa, coisas começam a mudar nessa pessoa, porque ela se aproximou de você. Existe uma glória sobre você que muda, contamina, entra de alguma forma na vida das pessoas, gerando uma transformação. Por isso que Jesus fala, colocarão a mão sobre os enfermos. Não precisa nem de orar, colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Por causa de quê? De você? Porque você fez algo muito bom? Não, por causa da glória de Deus que está em você, as pessoas serão curadas. Por causa da glória que está em você, as pessoas serão transformadas. Por causa da glória de Deus que está em você, os diagnósticos serão mudados. Por causa da glória de Deus que está em você, o inferno vai ter que sair do seu caminho. Você já viu? Na época desse acontecimento, eu fazia uma reunião, esqueci o nome do lugar, ali de trás da esplanada tem um bairro lá, Vila Planalto, isso. A gente fazia uma reunião na casa de alguém lá. E lá a gente cantava, a gente ministrava a palavra, a gente fazia essa reunião na casa de uma pessoa. E nesse dia havia acabado esse mini culto nas casas. E aí a gente estava finalizando a oração, já tinha finalizado a oração final, e uma senhora pegou e falou, olha, no momento do meio para o final, principalmente nessa oração final, eu senti um enjoo, eu me senti tão mal, não me senti bem. Quando ela falou isso, eu já sabia do que se tratava. Tinha mais ou menos 20 e poucas pessoas ali. Quando a gente orou por ela, ela manifestou uma entidade, manifestou um demônio. Dando uns gritos bem altos, fazendo um escândalo. Que a porta lá da casa, que era estreita, eu vi passando 5 pessoas, uma do lado da outra, numa porta dessa largura, assim. Era um puxando o outro, empurrando, ninguém queria ficar lá dentro. Mas quando a glória está sobre você, até os demônios se sujeitam. Nem eles podem. Eles têm que se encurvar. Eles têm que se encurvar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eles encurvam. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eles se contorcem. É mérito da pessoa? Não. É a glória de Deus que está sobre ela. É a glória de Deus que está sobre ela. E quando a glória de Deus está sobre alguém, você se torna irresistível. Você se torna uma arma nas mãos de Deus, trabalhando em prol do reino de Deus. Porque a glória de Deus está em você, vai fluir, vai acontecer. Ei, você está achando que não vai conseguir vencer? Não se preocupe.
Guarde isso no seu coração. A glória de Deus está sobre você. Vai na direção do seu alvo. Vai na direção do seu objetivo. A glória de Deus está sobre você. Você vai ver que vai sair força, poder, autoridade de algum lugar dentro de você. E você vai prevalecer simplesmente porque a glória de Deus está sobre você. É Deus quem te aponta, é Deus quem... E Deus está lá de cima, quando você reconhece que você recebeu a glória dele através de Jesus, Deus fica lá de cima e falando, minha filha lá, ó, vai quebrar tudo, quer ver? Ela sabe quem é o pai dela. Ela tem todo o jeitão do pai dela, veja como ela vence, veja como ela avança, veja como ela conquista. Você acha que Deus fica lá no céu, aquela coisa, um monte de anjinho tocando na harpa, aquela coisa bem... Não, Deus levanta do trono e fala, meu filho, observa agora o show. Tem um texto na Bíblia que fala que Deus dá gargalhada diante dos seus adversários. Ele sorri, ele zomba. Deus vibra com seus filhos. Qual pai que não vibra com o filho que deu o primeiro passo? Qual pai que não vibra quando o filho vence, passa num concurso, abre uma empresa, que a empresa prospera? Qual pai não vibra com o filho quando ele rompe? Você acha que seu Pai Celestial está lá? Passou, né? Não, ele está lá vibrando. Ele está olhando para você com os olhos apaixonados. Ele está olhando para você e Ele está falando para os anjos. Ele está falando o seu nome. Ele está falando, ela vai romper. Ele vai romper. Veja só, a minha glória está sobre ele. A minha glória está sobre ela. Esse câncer vai sair. Esse diagnóstico vai ser mudado. O espírito de enfermidade chega ao fim. Porque a minha glória vai se manifestar no meu filho. Aí sabe o que o espírito de enfermidade faz? Vai embora. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Tem glória aí? Tem glória sobre você? Jesus disse que a glória estaria sobre todos vocês e Ele estava entregando. Agora, você precisa crer nisso, acreditar nisso, falar, a glória de Deus está sobre mim. Você acha por que Jesus falou, você fará obras maiores do que a que eu fiz? Por que você acha que Ele disse isso? Porque Ele achou que você ia ser bom demais. Não, é porque Ele disse, Pai, a glória que o Senhor me deu, eu dou a eles. Eles continuam fazendo o que eu comecei. Eles continuam fazendo tudo o que eu comecei a fazer. Eles vão curar enfermos. Eles vão expulsar demônios. Eles vão ressuscitar mortos. Eles vão desfazer as obras de Satanás. Eles não vão temer os inimigos. Eles não vão temer as adversidades. Porque maior é o que está com eles do que aquele que está no mundo. Eles farão obras maiores. Você vai fazer obra maior. Porque a glória está comigo, a glória de Deus. Deus tem boas opiniões a respeito de você. Deus não está olhando para você com raiva. Deus não está chateado. Deus está alegre, você está aqui hoje. Você está no ponto de virar esse jogo. De virar essa situação a seu favor. Não está acabado não. Quando a glória de Deus está sobre alguém, não existe nada acabado. Não existe nada final, não existe nada que terminou.
Na verdade, quando a glória de Deus desce sobre alguém, existe um novo começo, existe uma nova história iniciando, existe algo que Deus está dizendo a respeito de você, um futuro, uma esperança. Ele está te dando uma folha em branco para você escrever um novo 2018. Deus não está preocupado como foi até aqui. Pode ter sido um desastre a sua vida. Esquece. Ei, você que está aqui e fez tudo errado até hoje, o Espírito Santo está te dando uma folha em branco. E ele fala, eu rasgo o seu passado. Vamos escrever uma nova história juntos. Eu rasgo o seu passado. Eu apago da minha memória o seu passado. Vamos escrever um novo futuro juntos. Deus está interessado no agora, nesse momento, agora. O que nós vamos fazer juntos? Passou, passou. A única coisa que Deus pode fazer com o que passou é fazer cooperar para o seu bem. E Ele vai. E Ele faz. Mas Ele está interessado a partir de agora. Meu filho, minha filha, você crê que a minha glória está sobre você? Então aperte os cintos, porque as maiores conquistas da sua vida, as maiores glórias, as maiores vitórias, os momentos mais honrados da sua vida, os momentos de maiores louvores, os momentos de maiores alegrias da sua vida, está para acontecer a partir dessa noite, está para acontecer a partir de agora, desse exato momento. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Você está consciente da boa opinião que Deus tem a seu respeito? Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. As pessoas pensam mal e esperam mal de Deus. Mas Ele está dizendo, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Você não sabe. Está enganado. Pensamentos de bem e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. A glória de Deus está se manifestando na sua vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A glória de Deus está manifestando no seu corpo. A glória de Deus está manifestando nas suas emoções, na sua mente. A glória de Deus está te cercando. Você está sendo revestido de glória. Uma luz começa a brilhar do seu interior. Você começa a resplandecer o rosto de Cristo, a imagem de Cristo. Espíritos de enfermidade estão batendo em retirada. Espíritos que te escravizavam estão te deixando hoje. Espírito de escravidão. Espírito do Egito.
Eu escuto o barulho de cadeados sendo abertos, correntes. Muitas pessoas cativas estão sendo libertas aqui nessa noite. Deus está te dando um futuro e uma esperança. Deus está falando com uma pessoa aqui essa noite. Você foi muito envergonhado. Você foi muito criticado pelas derrotas e pelos fracassos. Muitas vezes você se sentiu incapaz, sem força. E a vergonha era a sua única companhia. Você chegou a chorar várias vezes. Você achava que a sua vida ia ser assim. Mas hoje a sua sorte está sendo mudada. Jesus é o arrimo da sua sorte. O Senhor é o arrimo da sua sorte. Você foi estigmatizado pelas derrotas e pelos fracassos. Mas você será conhecido a partir de hoje como vencedor. Seu nome será mudado. Muitas pessoas vão dizer como ele conseguiu, como ele consegue, porque tudo dá certo para ele, porque tudo que ele faz dá certo, porque tudo que ele coloca a mão funciona. Porque tudo que ele se propõe a fazer, de alguma forma, prospera, de forma sobrenatural, inexplicável. Por que flui tão natural as coisas para a mão dessa pessoa? Ei! Alguns vão dizer que você tem sorte. Alguns vão dizer que a vida está te beneficiando de alguma forma. Mas você sabe que essa virada que começa a acontecer na sua vida hoje é por causa da glória de Deus que está se manifestando na sua vida. A glória de Deus está mudando a sua história, está alterando o percurso, está alterando o futuro. A glória de Deus está manifestando na sua vida. O Egito vai ficar para trás, o tempo de vergonha, o tempo de coisas limitadas, o tempo de coisas pequenas, o tempo do não posso isso, não posso aquilo, não consigo isso, não consigo aquilo. A glória de Deus está se manifestando. A glória de Deus está se manifestando em você. A terra vai produzir por si própria. Os recursos vão chegar às suas mãos, como que de forma automática. A cura vai brotar, a saúde vai mergulhar e visitar a sua corrente sanguínea, o seu cérebro, cada célula do seu corpo, cada partícula, por mais minúscula que seja. A graça de Deus, a glória de Deus está infiltrando, está se manifestando, está espalhando. Você está sendo revestido pela glória, pela glória, pela glória.
Pois pouco menor o fizeste do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. O início. Depois veio a queda e logo o resgate. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Na cruz do Calvário ele dá um grito e diz: Tetelestai, está consumado. Está consumado. Todo inimigo que tem te oprimido, fique de pé no seu lugar com os olhos fechados. Todo espírito de opressão, todo espírito do inferno que tem se levantado contra você e a sua casa, com o objetivo de oprimir, com o objetivo de roubar a alegria, a paz. Nesse exato momento nós decretamos a falência, a queda. Que manifeste a glória que está sobre nós, que manifeste a glória de Deus que está sobre você, que manifeste a glória de Deus que está sobre o seu cônjuge, que manifeste a glória de Deus que está sobre os seus filhos, que manifeste a glória de Deus sobre a sua casa, que as forças do inferno caiam por terra hoje, agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu libero a vida, e a vida com abundância, aquilo que Cristo conquistou na cruz, que venha para a sua vida, que se manifeste na sua vida, a saúde, a vida, a alegria, a paz, a prosperidade, a abundância, a grandeza, a realeza. Que hoje você seja invadido pelos céus, que hoje você seja invadido. Sintomas, diagnósticos, sentenças que foram liberadas sobre o seu corpo. Na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno que esse diagnóstico saia da sua vida. Na autoridade do nome de Jesus, essa dor que você entrou sentindo ela, sai agora, sai agora, sai agora, na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade que está alojado nos ossos, em órgãos, rim, pulmão, coração, ei! Eu ordeno na autoridade do nome de Jesus, espírito de enfermidade, saia, saia, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Que manifeste a vida, que manifeste a graça, que manifeste a justiça da cruz. Que venha, Senhor, a tua glória, a tua glória. Você pode levantar suas mãos aos céus e adorar a Ele. Você pode levantar as mãos aos céus e agradecer o seu milagre. Ei, você que sente que algo virou na sua vida, você que sente que algo aconteceu nessa noite, agradeça a Ele, agradeça a Ele, celebre o nome daquele que está sentado no trono, celebre o nome daquele que nos resgatou,
és a nossa vitória. Tu és a nossa vitória. Seus inimigos que te oprimiam até hoje, eles não fazem parte mais do seu futuro. Eles não fazem parte mais da sua vida. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Você é livre. E se você crê nessa liberdade, celebre mais uma vez a Ele. Celebre mais uma vez a Ele. Glória a Deus. Muita coisa aconteceu aqui essa noite.